Verso para memorizar. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Gênesis capítulo 24, verso 1. Chegamos então no capítulo 21 de Gênesis. Nele está registrado o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus o havia ordenado. Gênesis capítulo 21, verso 1 a 4. Finalmente, como Deus havia prometido, Sara então dá à luz a um filho a Abraão. E ele, por sua vez, pôs o nome do menino de Isaque. Aqui vale lembrar mais uma vez que Sara era uma mulher estéril. Inclusive, o tema da esterilidade de Sara é desenvolvido progressivamente desde Gênesis 11. Em vários momentos esse tema até ganha um tom dramático, quando, por exemplo, a própria Sara ironiamente tentou contribuir para o cumprimento da promessa de Deus, dando a sua serva Agar a Abraão, onde resultou o nascimento de Ismael. Mas Deus é fiel à sua palavra, ele zela por sua promessa. Ele prometeu que Sara daria à luz a um filho a Abraão, ainda que essa promessa não fizesse qualquer sentido da perspectiva humana, já que Sara era uma mulher muito idosa e estéril. O escritor inicia Gênesis 21 dizendo que Deus visitou Sara. A palavra visitou traduz do verbo hebraico frequentemente usado no contexto bíblico como significando um encontro divino que muda a vida de uma pessoa definitivamente, seja para o bem, através de uma bênção especial, ou seja para o mal, através da maldição por causa do pecado. No contexto de Gênesis 21, o Senhor visitou graciosamente Sara e mudou para sempre sua vida. Milagrosamente, aos 90 anos de idade, a mulher que até então era estéril deu à luz a um filho. Isso parece loucura para o homem, mas faz todo sentido para Deus. O contexto bíblico enfatiza que Sara deu à luz no tempo determinado que Deus lhe dissera. O apóstolo Paulo escreve que Cristo, o grande descendente de Abraão através de Isaque, também veio no tempo determinado por Deus. Assim diz ele: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. É importante frisar que quando falamos sobre o tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história, seja no nível geral, seja no nível pessoal. A Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa. E isso é possível porque Ele é quem governa o tempo de acordo com sua soberana vontade. Ele estabelece cada momento em concordância com seus propósitos divinos. Mas, especialmente no nível pessoal, geralmente temos dificuldade em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas com aquilo que nos interessa e morosos com aquilo que não temos interesse. No fim, sempre tentando controlar o tempo conforme nos apraz. Mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. Então, cabe a nós aprender a esperar o tempo certo de Deus. A vida de Abraão é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus muitas vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Ele foi chamado pelo Senhor quando já tinha 75 anos de idade, que para qualquer um de nós parecia ser tarde demais.
Mas apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiantar o relógio de Deus através do seu próprio método. No entanto, os esforços precipitados de Sara resultaram sim no nascimento de um filho, mas não era Isaque. O nascimento de Isaque, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do nosso. Isaque, o nome dado a Abraão a seu filho nascido de Sara, tem o significado desse nome que transmite o sentido de riso, que original se lê literalmente ria, indicando aquele que ri. O significado do nome Isaque está em conexão com a reação de Abraão e Sara quando Deus anunciou o nascimento de Isaque, pois assim que receberam a notícia, os dois instantaneamente riram incrédulos. No entanto, quando a promessa foi cumprida e Isaque nasceu, Sara riu numa reação de legítima adoração em resposta à ação sobrenatural e soberana do Senhor. Por isso ela diz: "O Senhor me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo." Gênesis capítulo 21, verso 6. Abraão também, em obediência à instituição divina da circuncisão como sinal que caracterizava a comunidade da aliança, circuncidou Isaque aos 8 dias de nascido. Abraão tinha exatamente 100 anos quando Isaque nasceu. Apesar da sua avançada idade, com o nascimento de Isaque, a história de Abraão estava longe de ter um fim. Atinge então seu ápice quando ele levou seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Contudo, Isaque foi substituído por um cordeiro, o que indicava o compromisso de Deus em abençoar as nações por meio da pessoa de Jesus. Nessa história surpreendente e de certa forma perturbadora, revelou-se mais do plano da salvação. Sejam quais forem as profundas lições espirituais desse relato, a família de Abraão, no entanto, deve ter ficado abalada por isso, e o futuro do patriarca era incerto. Sara morreu imediatamente após o sacrifício em Moriá, e Isaque permaneceu solteiro. Então Abraão tomou a iniciativa de certificar que o futuro certo seguia. Ele arranjou o casamento de seu filho com Rebeca, que por sua vez daria à luz a 2 filhos. E o próprio Abraão se casou com Quetura, que lhe daria muitos filhos. Nesta semana, a derradeira sobre a vida de Abraão, seguiremos o patriarca até o fim de sua vida. E na lição de amanhã, saberemos com detalhes o que aconteceu realmente no Monte Moriá. Que Deus os abençoe e até a próxima.